amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com o... Fabiano Rodrigues. Boa noite, Kaique. Boa noite, Fá. Tudo bem? Agora sim. Nossa, nem me fale, viu? Não vou nem entrar nesse mérito agora, porque... Você calmou? Tô até tomando um suco aqui de... É É de isso aí. laranja. É. Verdade, ser de maracujá. Tinha que ser. Então, este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, Padaria Biporã, Clamar Conservas, Ju Resende, FR Engenharia e GWS Manutenções. Quero pedir que vocês possam se inscrever aqui em nosso canal do YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Hoje, com muita alegria, recebemos ele, Emerson Rossi. Seja bem-vindo, Emerson. Oh, muito obrigado. Uma alegria te receber aqui, viu? Sabe que quando a gente estava procurando alguém para poder falar sobre esse tema de hoje, muita gente falou assim, tem que chamar o Emerson, tem que chamar o Emerson. Então chamamos, tá aqui o Emerson, também conhecido como Emerson da Fotovisão, não é verdade? E então, tem muita história, né, Fá? Tem. Só nos bastidores aqui já deixou a gente aguçado para escutar algumas coisas, né? Com certeza. Então o Emerson vai falar para nós um pouquinho, né? Que tem quanta coisa ele vir, trouxe, né? Ele vai falar para nós sobre o caminho de Santiago de Compostela. E eu quero começar te perguntando, Emerson, o que te motivou a fazer o caminho pela primeira vez? Pois bem, então boa noite, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um tema que me deixa muito feliz, muito alegre. E o caminho de Santiago de Compostela, na minha vida, ele mudou, né, mudou. Eu trabalhava muito lá no estúdio, hoje eu me aposentei, né, mas numa fase da minha vida ele apareceu para mim como sendo uma opção de vida e eu tive uma mudança tanto do meu lado material como espiritual, né? Eu sou uma outra pessoa depois que passei a conhecer e a participar das peregrinações a Santiago de Compostela. E para quem não sabe, quando a gente fala Santiago, é uma rota milenar, né? Que tem na Espanha, né? E não é Santiago do Chile. Muita gente fala, é aqui perto, tá? Não, é Santiago de Compostela, né? É um outro local. E para mim, assim, não queria fazer essa rota, não é isso que é mais interessante. Então, quando eu fui pela primeira vez porque eu fui várias vezes, né? Quando eu fui pela primeira vez, eu não tinha expectativa alguma, porque não era meu projeto de vida, não era a minha vontade. Eu muito pouca coisa tinha lido, né? Mas a minha esposa, e ela que é minha mulher, né? Ela queria fazer o caminho e queria fazer o caminho, eu fui. E depois que você começa a andar por este sendeiro, né? Pisando lá nesses lugares onde muitas outras pessoas caminharam também, e você vai ficando preso naquela energia, né? Que tem. E é um caminho sagrado, né? A história do cristianismo, eu comecei a aprender coisas ali, comecei a ver o que eu jamais imaginava, né? Sim. Então isso começa assim, foi modificando a minha vida, né? Uma coisa que eu tinha pouca informação, ela passou a ser do meu conhecimento. E eu voltei, eu não fui uma vez só, eu estive lá outras tantas vezes, que a gente vai, se possível, falar sobre isso, né? Mas o que me levou, né, a fazer o caminho de Santiago foi assim, para eu não ficar em casa sozinho, que a minha esposa queria fazer. Eu falei, eu vou junto com ela, né, porque eram 30 dias, né, caminhando, 790 quilômetros a pé, né, carregando uma mochila. Eu falei, nossa, você vai morrer lá, né? Eu falei assim, não, eu vou junto, então, quem sabe eu ajudo a fazer alguma coisa, né? Mas, na verdade, eu estava mais para boicotar o caminho do que praticamente para fazer o caminho de peregrinação, porque eu achava que era uma loucura, porque qualquer pessoa que não conhece vai achar que é uma loucura. É muito. Hoje já existem tantos meios, né, para você fazer uma Sim. viagem, né? E vai fazer a pé, carregando uma mochila nas costas, né? Carregando a sua casa toda ali, porque você só tinha aquela roupa para trocar e eu não imaginava o que ia acontecer.
e fui para acompanhar, né? Então é mais ou menos isso. Foi a primeira parte da minha experiência, assim. Vou junto para acompanhar, vamos ver o que vai dar, né? Que legal. E aí eu me encantei, né? Eu vou explicar aos poucos. Sim. Sim. Vai, Fá. Então, é interessante, né, Kaique, que quando a gente pensa assim, a maioria dos acontecimentos é por a pessoa quase não quer ir, né? E É depois ela verdade. pega um amor, um apego para essas coisas, né? Igual ele tá falando, ele não tinha a menor ideia de ir, né? Mas a esposa disse que iria. Ele falou, vou acompanhar a esposa para ver o que que dá nisso aí. Emerson, qual foi? Eu sei que você pode falar melhor pra nós, né? Mas existem vários caminhos, se a gente pode chamar assim, né? Ou rotas, não sei. Qual foi a primeira que você fez? Sim, eu até trouxe aqui um mapa. Depois, Aham. se você quiser, eu te apresento uma imagem para você mostrar. Tá bom, Sim. a Mas gente coloca pro aqui é pessoal. uma vista da Espanha, né? O Aham. primeiro que eu fiz, esse chama-se francês. Ele Certo. começa aqui na França e vai até Santiago. É o caminho francês de Santiago de Compostela. Ele é o caminho que é mais popular, mais conhecido, né? Ah, Por exemplo, hoje talvez estejam chegando lá em Santiago umas 500 a 1.000 pessoas pelo caminho francês. Todo dia é uma quantidade grande de pessoas que tem, né? E demora 30 dias para você fazer. Se você andar de 20 a 30 quilômetros por dia. E ele está todo estruturado, né? É uma rota que começou a quando acho que talvez a gente seria interessante falar sobre o que é, por que é o caminho de Santiago também, né? Sim, com Então, certeza. o apóstolo Tiago, né? Quando ele sai de Jerusalém para formar as suas primeiras comunidades, ele vai para a Espanha, que aquela região chamava Península Ibérica, né? Então ele vai ali, tenta formar umas comunidades, mas não tem muito sucesso. Mas ele consegue criar ali alguns pequenos umas pequenas comunidades, né? E ele resolve a voltar para Jerusalém e lá ele quer contar qual seria o progresso dele que ele teve naquela região. Mas ali ele é decapitado, né? A gente conhece a história. No ano sim. 44 ele é preso, né? Quando ele volta para a Palestina, Herodes ele vai decapitar, né? E esses discípulos que ele formou das comunidades iniciais ali, pegam o corpo e levam de volta para a região, porque não eram da Palestina, eles eram da Península Ibérica, né? Então eles levam de volta. Pelo que a gente sabe através da história, esse corpo ele fica sepultado, então, numa região, num bosque, né? E fica ali durante muito tempo. Essa região lá na Espanha é uma região que se chama Padrón, né? Na região de Padrón, próximo de Padrón. Para quem estiver na Espanha e quiser visitar, chama Pico Sacro, é o lugar onde se avistava o bosque, né? E ali, depois de 800 anos que ele estava sepultado ali, esqueceram dessa história. Isso é uma história do passado, né? Sim. 800 anos depois, um eremita ali que estava lá no Pico Sacro, ele vê que tem umas estrelas neste bosque, né? E ele chama o bispo, porque achava que tinha um fenômeno sobrenatural acontecendo ali. Ele chama esse bispo, né, que era da região, e esse bispo que foi até esse local, ele viu que tinha um campo de estrelas ali. Por isso que é Santiago de Compostela, porque tinha um campo de estrelas. E aí ele vai ver o que tem naquelas estrelas. Eles começam a procurar e acham ali um túmulo, né, de mármore, né, com a escrita que aqui e ali estava enterrado os restos mortais do apóstolo Tiago, né? Então, para espanhol é Santiago, né? Sim. Santiago de Compostela, porque é o campo das estrelas. Aí eles pegam esses restos mortais e levam para onde hoje é a cidade de Santiago de Compostela, fazem ali uma pequena capela em homenagem ao apóstolo. E o rei Alfonso das Astúrias, Afonso II, ele sai lá das Astúrias, desce a pé, né, com a comitiva deles, eles vão
conforme era na época, né? Sim. Então é a primeira peregrinação que teve a Santiago. Isso é no ano por volta de 830, por volta de 830. Então você vê que do 44 que ele foi decapitado até o 830, esse fica meio adormecido ali na história. E nesse período, os reis católicos brigavam muito entre si ali, eles disputavam muito território. Aí quando acha o Santiago, né? E eles acabam chegando à conclusão que aquilo lá era um lugar de católico, porque o apóstolo Tiago estava ali. Só que naquela época, metade da Espanha já era dominada pelos mouros, né? Que eram muçulmanos. E esses reis, então, assim, inspirados, né, por esse acontecimento, e começam, então, a reconquista cristã ali nessa região da Península Ibérica, né? E tem um momento da história que naquela emoção, naquela toda essa guerra demora muito, são 700 anos de guerra que tem ali, né, para conseguir a reconquista cristã da Península Ibérica, né? Eles acabam vendo até Santiago num cavalo, né, guerreando junto com eles, né? Então essa é uma história, é o mito de Santiago, é contado na Espanha. E Santiago, ele é o padroeiro da Espanha, né? Então, e Santiago, ele é interessante porque tem o Santiago apóstolo, tem o Santiago guerreiro, que é o cavaleiro, e tem o Santiago peregrino. Porque aí começam essas peregrinações, as pessoas de toda a Europa vêm para ver o corpo do apóstolo. Então, como eles chegam ali, Santiago tá lá do extremo da Espanha, né? Então eles tinham que cruzar toda essa parte da Espanha vindo da França, que é a entrada pela França. Então esse caminho francês é o mais conhecido, é o mais popular, né? É o mais é uma área muito comercial. Antes de ter o caminho de Santiago ali, já era uma estrada que os romanos já andavam por ali. Sim. Era muito comercial, você entende? Então já era conhecido, não é que era uma coisa desconhecida, mas já era uma passagem, né? Uma estrada, né? Uma via. E você vê, eu, como brasileiro, né, de Jundiaí, não sabia nada dessa história. Então, sim, aí, de repente, eu estou andando ali, onde do ano começa, nesse ano 830, por aí, a história do cristão católico, né? Eu sou católico, né? Nós somos católicos. Então, essa história, sim, nossa, e o português? Portugal não existia ainda. Quem descobriu o Brasil? Portugal. Onde chegou? Como que chegou a nossa religião aqui? Foram os portugueses que trouxeram, né? Nessa época nem tinha Portugal ainda. Porque Portugal, ele começa ali na Galícia, ele pega toda aquela parte do mar, ali onde está o Oceano Atlântico, né? Mas a Espanha está para cá. Você entendeu? É muito pouquinho que a Espanha pega do Atlântico. Ela pega só lá em cima, Santiago, que é Finisterra, naquela parte. Mas o resto da Espanha está para dentro, né? Do Oceano Atlântico. E os portugueses, que depois se tem o reino de Portugal, né? E eles vêm descobrir o Brasil e vêm trazer para nós o cristianismo. Mas eu imagino, se não fosse Santiago, talvez quem chegasse aqui fossem os mouros, né? Fossem os árabes. Então, quer dizer, nós temos uma história que ela começa, para nós, o Santiago foi muito importante. Eu não sabia. Então, quando eu estou lá caminhando e vendo, apesar de eu não era o que eu queria naquele momento, no primeiro momento, eu começo a ver coisas que estão muito relacionadas comigo, com a nossa história, né? E a cada dia eu passava por uma igreja medieval ou por uma igreja pré-românica, que era antiga, coisas muito antigas, estão tudo lá. A história está lá. Então, para quem quiser aprender um pouco da história da nossa religião, né, vai aprender, vai ver, você entende? E eu gostei muito, você entende? Então, para mim, cada dia era uma experiência nova. Muitos dos lugares que a gente anda no caminho de Santiago tem placas contando a história do lugar, né? Tem orientação, quer dizer, você não anda num lugar assim que você vai ter que procurar pedir informação, você não se perde.
Você entende? Porque tem assim como tem aqui a minha camisa, essas setas amarelas, né? Aham. Você vai seguindo todas aquelas setas amarelas. Isso aí é interessante, porque teve um padre que ele, de repente, ele transformou a informação. Eu vou falar isso mais para frente um Aham. pouquinho, mas como eu toquei nisso agora, ele saiu pintando as setas amarelas. Quer dizer, então, o primeiro lugar que tem na história que a gente vê assim, que é essa indicação do território sagrado, né? Que a gente vê às vezes hoje na Romaria, você vê por aí, Sim. tem essas setas amarelas. Isso começa ali por esse padre, né? Mas um pouco antes desse padre ter feito isso, teve um período que teve o auge do caminho, né? Aí o caminho de Santiago de Compostela ele virou assim uma rota de peregrinação de toda a Europa. E mesmo assim a Espanha teve a Reconquista, né? Então os mouros não estavam mais por ali. Você entende? Teve o Reino de Portugal, tudo. E esse pessoal todo, tanto de baixo de Portugal, subia para Santiago, como de todo o sul da Espanha subiam para Santiago, você entende? Então, e assim, todos os países ali europeus vinham ver Santiago. Então, Santiago passa a ser Santiago de Compostela. Hoje nós temos na igreja nossa, que é a igreja católica, tem 3 grandes lugares que nós consideramos, né? Que é Jerusalém, né? Lá, essa parte lá de Israel, e depois tem Roma, né? Que tem o Vaticano, né? Uhum. E Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, o bispo de Santiago de Compostela, ele é autônomo. Você entende? Santiago de Compostela, tudo bem, ele vai prestar contas com o Vaticano, tudo, mas ele tem autonomia. Você entende? Ali é como um território, como é a Jerusalém, como é lá no Vaticano também. São três cidades que representam, né, isso que eu aprendi lendo, Sim. indo naquela região, né? Que Então, incrível. isso é uma parte da história. Outra coisa interessante também é que o primeiro guia turístico que teve, ele se chamava, foi feito nesse período, né? Até eu marquei aqui, o Papa Calixto, ele dizem que foi ele que criou, né? O Codex Calistino. Ele é o primeiro guia turístico que a gente ouviu falar que existiu, era esse, que ele ensinava a fazer esse caminho da França até Santiago de Compostela. Então, às vezes tem, eu estive um dia falando para eu não sabia bem disso aí, depois eu fui ver, é verdade isso aí. Eu fui falar uma vez com um pessoal de turismo e eles estavam, né, falando, o primeiro guia turístico foi o Codex Calistino, né? Então, quer dizer, eu visitei lá na Catedral de Santiago, eles têm lá um exemplar desse aí, que está lá, foi roubado há pouco tempo, depois eles localizaram, né? Ainda existe, todo feito à mão, todo Aham. com os mapas, todo desenhadinho, né? Então, assim, são coisas que são muito interessantes, né? Sim. Mas é isso. Kaique, eu ouvindo ele dissertar sobre algumas coisas aqui, como aguça a vontade de estudar, de buscar informação, né? Porque você vê, ele foi sem vontade, a primeira, Sim. e depois, na hora que ele começou a fazer, olha como enriqueceu a vida dele, né? Com tanta informação. Depois que começou a viver isso, né? Querer se É, aprofundar ainda mais, é. né? E, Emerson, eu queria te perguntar. A primeira vez que você foi fazer o caminho, tem algo que aconteceu ao longo do caminho que te marcou muito pela primeira vez? Tem. O quê? Tem diversas coisas. Sim. Mas, assim, sempre fui comerciante, né? Aham. Trabalhava com o público, tudo, mas não prestava muito bem atenção em certas atitudes, né, de pessoas. E eu me lembro uma vez que eu estava andando assim no caminho lá de Santiago, passamos na frente da casa de uma senhorinha e a porta estava aberta. Ela olhou assim e falou: entra, venha ver minhas flores. A porta está aberta, venha ver minhas flores. Elas se desabrocharam, no espanhol, né? Ela falando. Sim. Aí eu falei: vou lá ver, né? Eu entrei na casa da senhora, né? Estava lá todo, parecia essa hortênsia, parecia uma hortênsia, assim, estava bonita, né? Tudo assim. E a mulher toda, ela estava
toda satisfeita que ela estava mostrando as flores para nós, né? Uma pessoa que naquele tempo, eu acredito que foi em 2006 isso aconteceu, né? A primeira vez que eu fui foi em 2006. Não tinha falado, né? E eu acredito que hoje, como é muito mais movimentado, cada vez movimenta mais, né? Então já se torna uma coisa meio mais perigosa. Mas esse caso aconteceu e eu fiquei muito contente em poder conversar um pouquinho com a senhorinha lá, né? Que ela estava sozinha. Porque nessa região do Caminho de Santiago de Compostela, do Caminho Francês, hoje está bem movimentado, mas em 2006 tinha cidade chegamos a passar em cidade que tinha 3 habitantes. E Nossa. chegamos a passar em cidade que não tinha nenhum habitante. E numa cidade que tinha tido já acontecido um concílio lá do Vaticano e não tinha mais nenhum habitante. A cidade ficou fantasma. Porque na Europa, na Espanha principalmente, é um país muito de idosos, né? E eles... cheguei a entrar em cidades assim que as casas estavam lá. Falei, mas e as pessoas? As pessoas morreram todas. Você entende? Então, assim, houve esse tipo de situação. E um outro lugar também, nós estávamos andando, reclamando do calor, e na nossa frente saiu uma senhora na nossa frente, e ela andando devagar na nossa frente, estava até atrapalhando o nosso passo, né? De repente, ela ouviu que um amigo falou assim, oh, eu estou com sede. Ela virou e falou, você quer água? Eu tenho água. E aí nós falamos, querem sim, então, né? Nós chegamos na casa dela, assim, tinha um banquinho na frente, ela falou, senta aqui que eu vou buscar, né? Sentamos no banquinho, ela foi lá, trouxe uma garrafa de água, um copo, deu água para todo mundo. Aí ela falou assim, queres vinho? Tenho vinho. Olhando na cara do outro, eu falei, quero vinho. Ela deu vinho pra gente, né? Depois ela falou, quer pão? Tenho pão. Nossa. Ela foi lá e pegou o pão. Depois ela falou assim, porque com pão e vinho se faz o caminho. Então, assim, eram pessoas que elas viviam em função daquilo, né? Sim. Mas não foi só isso. Isso aí são coisas assim que eu me lembrei agora, eu falei. Mas um dos fatos que foi bem assim marcante para mim foi porque a minha mulher, ela chegava em casa com pilhas de livros sobre o Caminho de Santiago, e eu falava, eu não vou ler esses livros, eu gosto de ler, você entende? Mas eu não vou ler Caminho de Santiago, né? E um dia eu estava reclamando, a minha filha falou, lê esse livro aqui que eu trouxe, tal. Era um livro do Paulo Coelho, mas falava sobre uma história de uma brasileira que tinha passado apertado lá na Espanha, e ela contava. Só que nesse livro que eu estava lendo, que estava numa outra história, tinha um capítulo que ela falava do Caminho de Santiago. Então, o único capítulo que eu tinha lido de um livro que falava sobre o Caminho de Santiago era dessa personagem aí, que era protagonista de uma história, né? Que o Paulo Coelho escreveu, né? E aí depois, estando lá numa cidade que se chamava Astorga, eu escutei um cara, uma pessoa, falando sobre esse assunto. E como era uma brasileira, e eu não gostei do que o cara falou, eu não gostei também, outras coisas, eu peguei e fui lá, eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, não, porque ela estava aqui ontem, ela contou a história para mim. Quer dizer, então, a protagonista do livro dele estava no caminho no dia que eu estava no caminho, e era a única coisa que eu tinha lido. Eu fiquei assim, mas será que eu vou encontrar ela? Ele falou, quantos quilômetros por dia você anda? Eu falei, estou andando 30. Ele falou, você vai encontrar ela em 2 dias, porque ela está andando 20, ela saiu ontem, então daqui 2 dias você vai ver ela, e você conversa com ela, você vai ver que aconteceu esse episódio que o Paulo Coelho citou, né? E encontramos mesmo. E aí ela contou toda a história. Mas aí é uma outra história. Mas Sim, então, sim. no Caminho de Santiago, as coincidências, elas acontecem no caminho. Você entendeu? Então, quer dizer, não foi só isso. Aconteceram outras coisas também, né? Porque você sai da sua rotina e você vai viver uns dias fora daquela sua rotina, e você vai fazer uma coisa que você não imagina o que pode acontecer amanhã, né? Então, muitas coincidências acontecem. O caminho, ele é um caminho místico, né? Vamos dizer assim. Ele tem um lado que a gente não, que vai além daquilo que a gente pode controlar, né? Sim. Eu acho que podia falar isso aí, né? Por enquanto, mas é lógico que houve a mudança também, né? De repente, essas coisas começam a acontecer, e aí eu começo a modificar, e começo, o que será que vai acontecer amanhã, né? Então, tem a surpresa, né? Eu não esperava nada, eu comecei a passar por situações diferentes. Mas é difícil falar,
Porque para cada um, o caminho é de um jeito. E é difícil você falar sobre uma experiência. Você tem que viver, né? Sim. Então, o caminho é para você ir lá para caminhar. Então, a pessoa que tiver curiosidade, eu posso ajudar, né? Uhum. Orientando, né? Eu já estive 8 vezes no Caminho de Santiago, né? Em épocas diferentes, né? Quem sabe ano que vem eu vá novamente. Mas hoje eu já saio. O caminho francês eu fiz uma vez só. Aí depois fui fazer o caminho português, depois fui fazer o caminho sanabrês, aragonês, mozárabe, aí fui fazer caminho primitivo. Fiz o caminho primitivo, o caminho que o rei fez lá, eu fiz também. É difícil, é nas Asturas. Mas o mais bonito que eu fiz foi o caminho de São Salvador. É curto, 5 dias você faz esse caminho. Ah, esse daí que eu vou, então. Mas é difícil. Se É o tiver assim, mais difícil. É o mais difícil. Eu já tenho pessoas que não conseguiram fazer. Não é para principiantes. Né? Mas Aí, por que vai. Vai, Porque aí, ou vai. você está subindo ou você está descendo. E você vai andar o dia todo, não vai ver nada. Só a hora que você chega no pueblo. Você não tem, como o caminho francês, a cada 5 quilômetros você tem um bar, tem um restaurante, Sim. tem uma padaria, tem uma choperia. Então isso aí eu já acho que eu já tô e mudando. no São Salvador, não. Lá você vai. E tem lugares no São Salvador que você vai ficar hospedado, você tem que levar comida para você comer, porque lá não tem nada nem para comer. Então, são cada um uma proposta, né? Cada um uma proposta, é diferente e tem que ver. Assim, isso é uma coisa que eu posso te mostrar com calma e dar sugestões, né? O caminho que eu acho que é bem fácil de você fazer é o português. Aham. Tem o inglês também, que também é bem curto. 10 dias você faz, são caminhos menores, e tem a mesma profundidade, sabe? Assim, de espiritualidade, de conhecimento, né? Sabe qual caminho que eu já fiz? E vem ele. O caminho de Pirapora, do santuário para Pirapora, e quase que a gente não chega Quase ainda. não chega. Mas é diferente, gente. Aí- Isso é Romaria, você está falando, né? Aham. Então é diferente. Porque quando você faz uma rota de peregrinação, é longa, né? Sim. Então, eu já fiz aqui em Pirapora umas 2 vezes, e eu me lembro que as pessoas vão muito rapidamente, anda muito Aham. rápido, né? A velocidade do Caminho de Santiago para você suportar assim tantos dias seguidos, ele não pode ultrapassar mais que 4 quilômetros por hora. Então, você vai andar 30 quilômetros, você vai andar quase o dia todo para fazer isso. Agora, o pessoal aqui vai fazer Pirapora, vai rápido, a gente vai correndo, né? Sim. Então, isso eu vi acontecer com poucas pessoas, mas eu vi pessoas muito bem preparadas no Caminho de Santiago que não suportou, porque deu uma tendinite, rompeu um tendão, qualquer Aham. coisa pode Sim. acontecer quando você se esforça muito, né? E aí você perdeu a jornada. Então, assim, o caminho é um caminho que você tem que fazer com muita calma, devagar, aproveitar, meditar, ver as coisas que estão ali na frente, contemplar. Você tem um caminho de contemplação, um caminho de oração. Você tem que se dar o tempo de parar, sentar embaixo de uma árvore, sentir o perfume das flores, né? Ouvir os pássaros. Né? Maravilhoso. Então, tomar chuva. Você teria que estar chovendo, você tem que tomar chuva. Vai se molhar, pisar no barro, sabe? Então, sim, o caminho cada dia é uma história diferente. Às vezes tem muita pedra também. Você pode se machucar se você tiver com muita pressa. Né? Então, se você levar um tombo ali, é complicado, né? Então, é um caminho para fazer com calma, né? Gente, que incrível. Dá uma coisa assim de falar assim, nossa, eu quero muito fazer, né? Curiosidade, né? Muito, aguça muito. na gente a vontade de... Mas agora eu vou te contar uma coisa. Eu até trouxe aqui pra verem que não é mentira. Uma vez, Emerson, eu ganhei de presente de aniversário um livro. Esse bendito livro aqui. Esse daqui, ó. Todo Caminho é Sagrado. Aí eu peguei, eu li assim, eu falei, nossa, esse livro aqui, eu vou ler só pra... Se a pessoa que me que deu legal. perguntar, eu vou... Eu li. Eu li, ó. Aí eu peguei e comecei a ler. E comecei a ler, e fala justamente sobre o Beto Colombo. Sabe quem que é Beto Colombo? É dono da Tintas Anjos. E aí, ele que escreveu esse livro sobre o caminho. E aí eu comecei a ler e foi despertando uma curiosidade em mim sobre o caminho. Gente, é incrível. Com o Emerson falando assim,
vai dando Tá relembrando algumas coisas, passagens do livro. Demais, Entendi. demais. E vai despertando na gente a muito curiosidade, né? É. De poder viver isso também, Sim. né? Gente, que incrível. Incrível mesmo. Eu tenho diversos livros sobre o Caminho de Santiago. Hoje eu já li bastante, Aham. né? E todos os outros caminhos que eu voltei para fazer, eu estudei antes com mais calma, né? Vi como é que era, tudo, né? Mas mesmo assim a gente se surpreende, porque o ano passado nós vamos fazer o caminho mozárabe desde Almeria, e eu não sabia, porque tem um deserto. Então você passa por um deserto na região de Almeria até Granada. Uhum. E é um deserto mesmo, o maior deserto da Europa está ali. A gente não sabia. As pessoas todas que eu me informei, falaram, não, venha, venha. Tá. Só que chegando lá, eu vi que nós começamos a caminhar e começou a ficar quente, e aquele negócio era quente. E é uma região muito árida, com pouco recurso também. Depois de uns 100 quilômetros que a gente estava andando, nós desistimos. Nós não conseguimos fazer o caminho, porque era a região muito difícil para a nossa idade e para o nosso preparo físico. Sim. Não tinha como a gente, aquilo lá saiu fora, né? Então, quer dizer, de todas as nossas rotas, né, teve uma que também não deu certo. Aí nós fizemos lá o que deu para fazer, mas usando um táxi, usando um ônibus, porque a gente não aguentava. E em um dos dias tem um companheiro de peregrinação, ele ficou doente, precisou parar no hospital. E aí o médico lá proibiu, falou, não, para hoje, porque você vai ter uma hemorragia aí no caminho, você vai passar mal e você não vai ter recurso. Então, quer dizer, o caminho, às vezes, ele pode surpreender a gente também. Então, a gente não pode ir com muita expectativa, né? Porque você pode ter uma surpresa. Frustração. Eu tive esse problema depois de tantas outras rotas bem-sucedidas, né? Mas teve um problema, Sim. né? Teve um problema. Teve uma época também que nós fomos fazer um caminho que se chama Aragonês. O primeiro dia estava nevando. E nós não estamos acostumados a andar na neve, né? Então nós tivemos que começar um pouquinho depois. A pessoa que nos levou falou assim, eu acho que se a gente andar 1 quilômetro para frente, lá não está nevando, porque aqui está nos Pirineus, numa parte mais alta. Aí ele conhecia, ele levou, a gente tocou 1 quilômetro para frente, aí ele soltou a gente, dali para frente a gente foi sem neve. Mas é uma região diferente, um clima diferente, Sim. né? Então você tem que estar preparado para isso. Quando eu contei isso para uma amiga minha, ela falou, pois olha, quando nós fomos, a neve era tanta que tinha 1 metro de neve. Ela falou, aí a gente não via as placas. Aí nós tivemos que desistir também, porque aí só que teve uma nevasca e tal. Então tem a época certa para você fazer o caminho, né? Que nem agora começa a esfriar lá, né? Então daqui a pouco já o caminho tem certas rotas que eles interditam, porque as pessoas podem morrer ali no meio da neve, né? Então, quer dizer, tem um caminho também que eu nunca fiz, mas que chama-se Caminho de Inverno, que ele é uma alternativa que tem mais para baixo, que fica no centro, mais ou menos, da Espanha, para baixo, um pouco dessas rotas principais, e aí ali nunca cai neve, então tem que se informar bem, tem que ver bem como é que funciona, né? Não dá para ir assim muito não, eu vou lá eu vejo o que eu faço. Tudo bem, se tiver sorte, tem. Nós fomos lá para a região de Almeria, nós não perdemos o nosso. Vamos fazer turismo, né? Nós vamos fazer turismo. Vamos trocar então as coisas. Meu amigo ficou doente, aí tivemos que alugar um carro e tal. Demorou uma semana para ele ficar bem, né? E as mulheres estavam bem, mas o mais forte da turma foi o que passou mal, né? Então isso pode acontecer também, né? E nós não abusamos, não. É que acontece, né? Às vezes acontece. Era muito calor, região muito árida. Nós fomos na época errada. Ali seria bom ir no inverno. No inverno, Então, que ali a neve seria pequena. Sim. Uma região mais quente, né? Sim. E sabe que uma coisa que eu gostei que o Emerson falou é que tem que estar preparado para tudo, né? E não pode ir com muita expectativa, né? Que senão às vezes a gente vai com aquilo, nossa, a minha meta é chegar lá em Santiago de Compostela, né? Só que acho que o caminho é sobre realmente viver o caminho e um dia após o outro, né, Emerson? Verdade. Eu acho que é o que ele disse, né? Parar numa árvore, exatamente, sentir o cheiro das plantas, ouvir o som dos pássaros, né? Eu acho que a mente tem que estar assim, né? O chegar é consequência. com certeza.
O caminho é o caminho. É. É o caminho. E é interessante porque você vai estar, essa parte da espiritualidade, né, que ela vai acontecer. Algumas vezes eu me lembro assim que eu estava cansado, quebrado, fui dormir assim, falei assim, amanhã não vou conseguir. Isso no primeiro caminho, né? Depois eu vi que isso aí não acontecia mais, mas no início, o que nós percebemos, você ia deitar arrebentado, sabe? Você estava que não aguentava dar um passo quando chegava no albergue. A gente dormiu muito em albergue, né? Isso é bem estruturado, tem bastante albergues, tem recursos assim no caminho para você dormir e passar uma noite de sono, né? Mas algumas vezes eu cheguei em albergue e estava tudo lotado. Aí eu Eita. falei, onde eu vou dormir? A pessoa falou, dorme aqui no chão. Você tentou dormir no chão. E eu aprendi a dormir no chão. E tinha certos lugares, quando a noite estava muito quente, tinha muita gente, e o europeu fecha tudo. Ficava abafado, eu falava, eu vou dormir lá na cozinha. Eu pegava o meu saco de dormir ia embaixo da mesa lá e dormia no chão. E acordava no outro dia, estava muito bem. Você Sim. entendeu? Não parecia que eu tinha dormido no chão, parecia que eu tinha dormido num colchão bem macio. Você entendeu? Então você começa a deixar de lado certas atitudes, né, que a gente tem na casa da gente, que a gente quer dormir. Então você não está na sua casa, você está fazendo uma experiência É isso. diferente. Saindo do Aí seu você conforto, pode né? experimentar essas coisas também. E esse fato de você caminhar, depois de estar quebrado num dia, aí você está caminhando, você fala, gente, quem é que está... Eu não sou eu que estou andando, são as minhas pernas que estão andando sozinha. Você entende? Você liga no automático ali e vai andando. Quer dizer, então eu vejo assim que essa experiência, ela é muito rica, né? Você pode fazer uma oração numa hora dessa, agradecer, né, a saúde que você tem, o ar que você respira, né? E isso te dá muita alegria, né? Comigo, eu estava conversando hoje aqui sobre esse assunto, eu tive uma experiência assim que eu comecei a rir e chorar numa época lá, num determinado momento do caminho, e eu já não chorava fazia tanto tempo, você entende? Então eu comecei a ter essas experiências que hoje faz parte da minha vida, mas eu já tinha perdido, né? Então assim, aí comecei a assobiar lá uma musiquinha, de repente eu achei graça do que eu estava fazendo, aí eu comecei a chorar, aí eu comecei a rir, e eu estava sozinho, ninguém estava me vendo, eu podia dar para mim o direito de eu fazer o que eu quisesse, naquele momento eu estava fazendo o meu caminho, né? E aí as ideias vêm, os pensamentos, né? E aí eu me lembro que um dia eu estava chegando numa igreja que chama Santa Maria de Eunate, né? E eu ia chegar lá em Eunate, eu tinha uma curiosidade para visitar essa igreja, e eu não aguentava mais carregar a minha mochila. Aí eu fui num hotel, eu falei, escuta, tem como alguém levar essa mochila para mim até aquele lugar de Eunate lá que eu vou lá? Ele falou, tem uma pessoa que vai passar aqui e tudo, né? Aí ele falou para mim assim, a hora que você chegar lá em Eunate, você sabe o ritual que tem que fazer, né? Eu falei, não sei, ninguém nunca me falou. Aí ele me contou lá o que tinha que fazer, porque a Eunate em Euskera quer dizer 100 portas. E ela tem 33 arcos em volta. Então você tem que dar 3 voltas, que dá 99, uma volta pisando onde era o cemitério dos peregrinos de antigamente, outra volta dentro do arco e a última volta dentro da igreja. Aí tem lá toda uma orientação, que se alguém tiver curiosidade eu também conto. Sim. Que é uma iniciação a Eunate. E aí entrar pela porta do peregrino, não pela porta principal. Porque o peregrino não entra pela porta principal, ele entra pela porta do lado. A porta principal é para quem é mais importante, né? Ou que se sente mais importante. O peregrino entra pela porta lateral. E aí no centro da igreja você faz lá agradece, né? Tá lá a imagem de Nossa Senhora, né? E tal. E eu fiz, gostei. Quando eu estava saindo da igreja, que fechava às 5 horas, eu estava saindo, veio um espanhol correndo e me chamou e falou para mim, eu preciso fazer o ritual aqui, porque eu tenho um filho que está no hospital e eu preciso de uma graça. Você sabe como é que é o ritual? Eu nunca tinha ouvido falar, o cara tinha me ensinado um dia antes. Eu falei, eu sei, vou fazer junto com você. Aí nós fizemos junto lá, passamos de novo, tal, isso aqui tudo. E ele agradeceu muito, foi fazer as orações dele e eu fui seguir meu caminho dando risada sozinho, porque essas coisas não... Então, são as coincidências, né, do caminho, as coisas que sempre vai acontecer alguma coisa, né? Então esse foi um episódio aí que aconteceu.
Então, e assim, o caminho, o auge dele é do século XI ao XIII, que é naquele período medieval das ordens de cavalaria, né? Uhum. Então, Santiago tinha a Ordem de Santiago, a Ordem dos Hospitalários, a Ordem de Malta, né? Tem várias ordens religiosas naquele período, né? Aí Sim. vai diminuindo isso daí e o Caminho de Santiago fica esquecido. Até no ano de 1984, que é esse padre, que chama Elias Valinha San Pedro, ele sai com o ajudante dele lá, desde a França, pintando as setas amarelas. Né? Então, quer dizer, o caminho ele fica aqui uns 600 anos, 700 anos, meio abandonado. Então, tudo aquilo que tinham construído, os hospitais, aqueles lugares, os conventos, essas coisas, foi muito grande no Caminho de Santiago. Aquilo fica meio assim, meio abandonado. Então, quer dizer, ultimamente a gente vai dar por lugares que foram preservados, que estão lá até hoje, mas também tem lugares que viraram ruínas, né? Então, tem muitas ruínas no Caminho de Santiago. Mas a gente dá para ter uma ideia do tamanho que foi isso, você entende? Uma coisa foi assim monstruoso. Aquilo foi enorme, né? Não, assim, uma coisa não monstruoso, foi enorme, né? Falei errado a palavra, né? Foi muito grande a influência do Caminho de Santiago em toda a Europa. Tanto que você vai caminhar lá, você vai andar com um alemão, você vai andar com um polonês, você vai andar com um italiano, franceses, espanhóis, lógico que tem bastante, portugueses também. Sim. Mas tem gente de toda a Europa que caminha. E é bastante gente. Hoje, o que tem muito é asiático, cristão asiático. Tem muita gente da Coreia, gente do Japão. Eu caminhei com um padre japonês uma vez. Dormimos junto lá, tudo. Só que não dava para conversar, porque ele falava japonês e eu falava português. Mas a gente se entendia. Na hora de tomar o vinho, a gente se entendia. Na hora de partir o pão, a gente se entendia. Então, era assim, os problemas são semelhantes, né? Sim. O idioma lá é o idioma universal, né? Se você quiser tomar banho, você faz uma coisa assim, o cara fala, ali, quer lavar roupa, é aqui. Então você anda com uma troca de roupa na sua mochila, tem que lavar todo dia. Sim. Aí você dorme com a roupa que você lavou ontem, limpa, e vai passar o dia seguinte com aquela roupa. Aí a outra você já está secando, né? Então é assim, você vai viver com muito pouco, né? Sim. Mas é isso. E aí, Fá, você encararia uma dessa? Eu encararia. Só pelas histórias que ele está contando. Igual ele acabou de falar que ele não sabia como fazia o ritual. E ele aprendeu, acho que um dia antes, não é isso? Não, eu mais ou menos assim eu fui acompanhando, porque o que acontece? Como tinha que andar, e a gente teve que dar umas caminhadinhas aqui pela Terra Nova, aí a gente fazia umas. Tem um lugarzinho que a gente andava ali, caminhava, tal, conversava, fazia eu trocava um pouco de opinião sobre o assunto, né? Mas fui mesmo ver o que era a hora que cheguei lá, né? Que eu não tinha pesquisado nada, né? Assim, né? Eu estava meio contra gosto, né, para fazer esse caminho, mas eu gostei muito. Então, são coisas assim do caminho também que no passado, como ele era uma rota de penitência, às vezes tinham pessoas que tinham posses, né? Então ele pagava para alguém fazer a penitência para ele, né? Porque isso aí Tá igual você, tem Kaique, essa coisa. pagando para alguém na academia. Tinha os penitentes lá que eram os profissionais, né? Eles iam para fazer em nome de alguém. Não né? é possível. Então tinha que pagar. E tinha isso. E também tinha uma coisa interessante que como não era a higiene era de outro tipo, né? Então as pessoas chegavam cheirando muito mal em Santiago de Compostela. Então tinha um grande turíbulo, né, que até hoje eles usam, né, que aquilo era para purificar o ambiente, porque imagina aquela catedral cheia de gente, né, ficava um cheiro, não era nada agradável, né, e não tinha banheiro, as pessoas faziam as necessidades em qualquer canto da igreja lá, você entende? Então era uma coisa antiga, de um outro período, né, e aí tinha, quando chegava em Santiago, tinha do lado de fora lá um tipo de um coxo grande, que a pessoa tinha que jogar roupa lá, queimava a roupa ali, tinha que pôr uma roupa um pouco mais limpa para entrar dentro da igreja, quer dizer, porque senão chegavam lá mesmo num estado muito assim, como a gente vê uma pessoa na rua que às vezes é um mendigo aí, né? Cheirando mal, né? Porque o ser humano, se você não tomar banho,
Então, essas coisas a gente viu lá. Esse bota, chama de bota-fumeiro, esse turíbulo, né? Então, tem as missas que são de peregrino, né? Hoje ainda tem, por tradição, o bota-fumeiro. É muito bonito ver aquilo, né? É uma coisa que é tradição medieval, né? E a gente vai lá, para chegar lá, você vai querer assistir a missa. Todo peregrino quer assistir a missa que tem o bota-fumeiro. Não são todas, então às vezes você tem que ficar lá um dia a mais, né? É difícil ficar 2 dias sem ter o bota-fumeiro. Normalmente você vai acabar vendo. Aí você tem que ir na missa, tá? Que você vai, às vezes tem, às vezes não tem. Eu sempre tive sorte, sempre teve. Quando eu cheguei lá, sempre eu vi. Eu acho que eu nunca deixei de ver esse turíbulo ali na igreja, né? E também tem 3 datas que também é interessante, que se comemora Santiago de Compostela. Primeiro, a data é a data do martírio, né, que ele foi decapitado. Né? A data do martírio é dia 25 de julho. Eu, no dia 25 de julho. Depois, 30 de dezembro, é o translado, que ele veio o corpo veio da Palestina para aquela região da Península Ibérica. Né? E 23 de maio é o que ele teve a aparição dele na Batalha de Clavijo. Então era uma batalha que os cristãos ali estavam perdendo aquela batalha e de repente aparece Santiago montado num cavalo e eles conseguem ganhar a batalha. E aí então nesse dia 30 de maio, foi no dia 30 de maio que eu recebi essa medalha. O bispo lá de Santiago, eu sou membro da Arquiconfradia Universal do Apóstolo Santiago, né? Então tem alguns brasileiros, não sou só eu, mas são poucos brasileiros, né? Até na hora ele falou: você veio de longe, hein, no Brasil, tal, né? Então eu recebi depois de ter feito algumas peregrinações. Você vai conhecendo as pessoas, né? Então eu conheci alguns peregrinos lá da Espanha, e aí você tem que ter a indicação de 2 peregrinos para você fazer parte da confraria, né? Então eu faço parte desse grupo dos confrades, recebi lá um certificado e tal, então a gente tem esse compromisso, né? Que bacana. Nesse dia que eu recebi, tinham 6 padres também que receberam, também que fizeram o caminho, né? Já caminhei com muitos padres também, aqui do Brasil não, mas de padres de fora. Um padre que eu conheci, Monsenhor, que ele depois foi bispo, né? Aqui de Jundiaí, Monsenhor Joaquim, né, que foi bispo, ele também fez o caminho português. Nós conversamos depois, né? Ele fez depois, eu fui em 2006, ele foi um pouquinho depois, e aí nós conversamos algumas vezes sobre isso, e ele me contou, né, que perdeu todas as unhas do pé, porque ele falou assim, não, foi caindo uma, foi caindo outra, que eu vi caíram todas as unhas do meu pé, porque o caminho ele exige um certo costume, né, de andar com um tênis bom, uma bota boa, né? Então tem todas essas coisas, a meia tem que ser especial, a bota tem que ser especial, né? Ou o tênis tem que ser especial, não é qualquer um não que aguenta. Pode ter sorte, mas eu já gastei uns 5 calçados desses especiais, né, para longas caminhadas. E a gente percebe que se você não estiver bem preparado, os pés, né? Os pés têm que suportar bem, porque senão você não consegue fazer o caminho. Sim. O segredo está você tratar bem dos seus pés, né? É uma das coisas, né? Muito interessante, né? Muito, muito. Emerson, e conta pra gente. Ele vai. Isso, conta sobre isso. O que é isso? Isso aqui é a vieira, né? O símbolo do peregrino é a vieira, né? É uma concha, né? Que é de não sei se é um molusco, acho que chama assim, né? Que dá lá na Galícia, lá na região de Santiago, então tem esta concha, né? Então o peregrino já é a tradição, já há muitos anos, ele sempre que vai fazer o caminho de Santiago, ele compra lá numa tienda, numa loja lá, compra uma concha, pendura na mochila e vai. Você vê que aqui no seu livro também tem uma concha aqui. Concha Sim, aí, é ó. verdade. Então ele está aqui, né? Então esse é o símbolo do peregrino. Dizem que era necessário para que a pessoa soubesse que aquele é um peregrino e não é um andarilho comum. Ele está lá com um propósito espiritual. E se ele precisar pedir um dinheiro ou alguma coisa que ele não tem, então ele pede com a concha, né?
Então, é aqui que se colocava a moeda, não era para fazer assim, era para fazer com a coxa, né? Isso é o que contam as lendas, Sim. as histórias, né? E eu tenho já, todas as vezes que eu fui, eu compro uma diferente, né? Essa aqui já andou comigo, não sei, não marquei de qual época que era, mas já andou comigo, né? Outra coisa interessante também que tem no Caminho de Santiago, que às vezes a gente vê às vezes assim uma bota pendurada, um tênis pendurado, a gente imagina que a pessoa desistiu, né? Mas Aham. são poucos. Eu mesmo, em toda a minha caminhada, eu vi acho que umas 3 pessoas desistindo, porque normalmente as pessoas aguentam, né? Sim. Eu fui um desistente, né, que eu falei. Do Mas eu não deserto. joguei minha bota fora, porque tem pessoas que às vezes imaginam. Então você não pode ter uma expectativa muito grande, porque o problema físico, ele existe, mas o problema está aqui Mental. dentro, né? Você mudar os seus hábitos, né? Dormir junto com pessoas diferentes, né? À noite você vai ouvir os roncos, né? Os cheiros não são nada agradáveis, Sim. né? E às vezes não tem opção, porque você pode procurar um hotel, às vezes tem, né? Mas tem lugar que não tem. Tem lugar que o único lugar para você dormir é ali, né? Então você vai ter que estar preparado, né? Durante o dia também, às vezes você pode querer conversar com alguém, a pessoa não querer conversar, você tem e aí a pessoa se sentir solitário ali, né? Quer dizer, então é assim, é uma coisa muito caminho de cada um, você entende? Está lá dentro de você aquilo que você vai encontrar ou não. Pode ser que você não encontre nada e volte para casa frustrado, né, com a situação. Eu sempre volto com uma experiência, Sim. porque esse lado histórico, o lado, né, ele é muito rico, né? E a gente gosta de ver as coisas, né? Eu nunca me manifestei, por exemplo, eu nunca participei de uma missa lendo ou fazendo uma oração ali no ambão ali da igreja, sabe? Eu nunca Aham. fiz isso, né? Mas eu tenho um amigo meu que já fez, você entende? Então eu precisaria ler um pouquinho melhor em espanhol, né? Para Aham. poder pedir para fazer isso. É uma experiência que talvez algum dia eu queira realizar, né? Sim. Vou te passar umas fotos depois dos marcos que tem no caminho, né? Que Sim, são com esses certeza. mojons, né? Aham. Tem Sim. vários modelos, né? Tem muita informação que às vezes você anda numa estrada romana, você entende? Tem lugar que você anda na estrada romana, mas o que mais você vai ver de Roma são as pontes. Tem muitas pontes que são feitas do Império Romano, tá lá ainda as pontes, né? E também teve uma experiência que eu pude passar no Pórtico da Glória, na Catedral de Santiago de Compostela. No passado, quando eu fui lá, eu podia tocar o Pórtico da Glória com as mãos, podia pôr a minha cabeça na cabeça do Santiago, que tem desenhado no Pórtico da Aham. Glória, né? Hoje não pode mais. E onde punha a mão, tanta gente pôs a mão ali que abriu um buraco nas colunas, assim. Então você punha a mão, assim, os seus dedos entravam dentro do buraco, de É? tanto que foi tocado, né? Tanto que foi tocado aquele lugar. Legal. Agora foi tudo restaurado, não se pode mais fazer isso, né? E lá na Catedral de Santiago, você, quando chega na igreja, você pode visitar onde está lá a cripta, né? A tumba, né? Onde estão os restos mortais de Santiago, está lá, né? Dentro de uma caixa. Você passa lá, faz suas orações e depois sobe no altar, tem uma imagem de Santiago que você pode dar um abraço no Santiago, né? Fazer suas orações, né? Santiago é o apóstolo de Jesus Que Cristo. legal. Ele está ali, você entende? Então essa é a história que ela vem sendo contada, né? Na igreja da Catedral de Santiago tem as imagens lá de Santiago, o guerreiro, né? O Santiago apóstolo e o Santiago peregrino, né? Acho que podia ser falado assim, apóstolo, guerreiro, né, e o peregrino, né? É mais essa ordem que a gente fala. Tá lá no altar da igreja, né? E também tem próximo a Santiago de Compostela tem uma cidade que se chama Padrão, né? Padrão é onde o barco foi amarrado. Padrão é como se fosse o lugar onde o barco que trouxe os restos mortais de Santiago foram amarrados ali nesse lugar, que ele entra por um rio, né, do mar entra por um rio, e ele foi amarrado ali. Isso é o que estava escrito na
na sepultura lá em mármore, estava explicando essas coisas, por isso que se sabe essa história, né? E quando vai para Padrón, tem um albergue lá de Padrón, que eu já dormi lá acho que umas 3 vezes, podemos visitar a catedral também, está lá o Padrón, lá, que é muito bacana, né? E de Padrón, uns 13, 14 quilômetros, mais ou menos, está o Pico Sacro, que é o lugar onde dá para visitar também. Eu também tenho fotos, posso te passar isso aí. Com certeza. E assim, é bem rico de informações, né, o caminho, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Também temos uma coisa que a gente vê muito no caminho de Santiago, que são aquelas pedras, né? Aquelas pedrinhas que a gente coloca uma pedra sobre outra pedra, outra pedra. Então, aí eles falavam que isso aí começaram a usar nessa região, porque o peregrino, como ele tinha que ir a Santiago, ele tinha que voltar depois para a terra dele, né? E aí, naquela época medieval não tinha placas, então eles iam montando as pedras para poder saber o caminho da volta, né? Então tinha essa explicação, né, também, né? Que tem assim, então a gente vai vendo e vai aprendendo, e, né? E interessante também os pássaros, né? Eu não sabia que existia. A gente sempre vê antigamente tinha aquele relógio cuco, né? Então, eu não sabia que o cuco era um passarinho de verdade. Lá tem cuco. E canta, viu? Cuco, 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 cuco. Você está escutando um cuco? O cara falou, que essa época é a época do cuco. É um passarinho bem pequenininho que ele canta lá no meio da mata. E entre todas as minhas coisas novas que eu vi, eu ouvi o cuco cantando. Eu falei, nossa, ele cantou agora, então ele só vai cantar daqui 1 hora, né? Porque o cuco do nosso relógio canta de hora em hora. Não, mas lá não, ele canta direto. Ele canta direto. Falei, lá ele não tem preguiça. Então o cuco lá canta o dia inteiro. Né? Conhece o dia, ele já está cantando. Aí tem um senhor que eu falei para ele, mas como eles cantam, né? Ele falou assim, canta. Ele falou, e eu todo ano eu escuto ele nessa mesma época. Ele falou, o dia que eu não escutar mais é porque eu já morri. É uma maneira dele se expressar, né? Enquanto eu estiver ouvindo o cuco é porque eu estou vivo, né? Ele quis dizer assim para mim, o espanhol velho lá que estava, né? Sim. Nossa, que incrível, hein? Não, demais. Olha, demais. já... A próxima a gente vai, né, Vamos ver quando ele vai fazer a excursão, né? Não, aí ele fala assim, mês que vem. Não. Não, ele já falou que é o ano que A vem. época boa para ir é maio. Maio é bom para ir. Maio, junho começa a esquentar. E depois tem o período de férias, é muita gente. Aí fica inviável você ir julho, agosto, setembro, ainda tem gente indo lá. Mas depois de setembro, final de setembro, já começa a ficar bom também. Dá para ir. Dá para ir bem também. Agora, outubro, nessa época de outubro, eu acho que é bem legal também fazer o caminho. Né? O problema é no inverno lá, que é de lascar, e o verão também é muito quente. Os extremos, mas né? é engraçado que para mim não é um calor que me deixa, um sol que me deixa vermelho, sabe? Mas é quente, você entendeu? É seco, né? Diferente, não é tropical como aqui, né? E é diferente. Eu sempre na primavera acho que é mais legal, e nesse período que começa a chegar próximo do inverno também é bom. Porque com 11 graus, 12 graus de temperatura, você anda mais. Você entende? Só que de repente pode esfriar muito, né? E aí você passar, se tiver neve é complicado, né? E Emerson, queria te perguntar, qual foi a sensação que você sentiu quando você chegou pela primeira vez em Compostela, depois de caminhar? Então, algumas pessoas falam assim, quando a gente chega lá, aí acabou o caminho, né? Acabou. Aí você fica querendo mais, né? Porque acabou, né? Acabou, né? Então, para mim, não. Para mim, quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito contente, eu fiquei muito feliz, entendeu? A alegria foi, assim, plena, né? E também, como eu não esperava nada daquilo, então eu pus a mão lá na coluna, pus a cabeça, abracei o santo, você viu o Botafumeiro, depois fui visitar os museus que tinha lá na cidade, você entende? Aí aprofundei, você entende? No fim, eu acabei indo até na igreja de São Francisco, porque São Francisco de Assis, ele, na época que ele estava saudável, ele queria
enfrentar os mouros e doutrinar, né? Queria catequizar, né, o mouro. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia morrer. Porque o mouro, ele mataria o que tentasse, o muçulmano que tentasse converter ele matava, né? Então, Sim. São Francisco falou assim, não, eu vou lá e vou fazer isso, eu vou morrer em nome de Jesus Cristo, né? Mas ele chegou, conta a história que ele chegou tão maltrapilho, que os mouros ficaram com dó dele, vestiram ele, arrumaram ele de novo e soltaram ele, não mataram ele, você entende? E ele não tem um livro sobre São Francisco que ele fala isso, ele fala assim, olha, até que eles não foram ruins comigo, você entende? A gente machuca tanto eles, faz tanto, eles não foram ruins para mim, mas ele ficou uns 2 anos ali em Santiago, porque ele ficou doente, né? Sim. E aí, então, lá, não sei como é que chamava aquilo na época, eles deram um terreno para ele, ali construiu a igreja de São Francisco, ela está lá até hoje. Então, quando eu estive lá em Santiago, não pela primeira vez, acho que pela segunda ou terceira vez, aí eu recebi na igreja de São Francisco um documento da igreja que eu estive lá, no ano, tá vendo, 800. Esse ano era o ano que fazia 800 anos que São Francisco tinha passado por lá. Por coincidência também, eu estava lá no ano que fazia 800 anos. Nossa, Eu recebi que legal. isso aqui recebi isso aqui na igreja de São Francisco. Eu tenho até, já que eu peguei, já vou mostrar aqui. Eu tenho os outros aqui, essa aqui de Caminho de São Salvador, tem um outro de São Francisco, eu voltei, agora eu volto todo ano lá, né? Aqui de Pedronia, lá de Padrão, né? Aí tem aqui é outro sentido, isso aqui são Muxia, Finisterra, são outros documentos que quando você chega em Santiago de Compostela, você pode continuar até o fim das terras, ela que chama Finisterra, que é o Cabo Finisterra. Então, você anda mais 100 quilômetros. Aí você vai ver o pôr do sol na parte mais assim avançada no mar que tem, né? Ali é o lugar de terra que vai mais para frente, né? Então, o último pôr do sol você vai ver dessa região que é Finisterra. Então, eu fui também a pé de Santiago até Muxia e Finisterra. Aí tem uma lenda que fala que Santiago esteve lá em Muxia. E ele, antes de voltar para Jerusalém, antes dele voltar, ele foi até aquele lugar e lá Nossa Senhora apareceu para ele. Mas ele estava muito triste, porque ele falou assim, eu formei a comunidade aqui, mas é pequena, eu queria formar uma comunidade maior. E aí Nossa Senhora fala para ele, fique tranquilo, que a comunidade que você vai fazer, ela é tão grande, que ela vai durar por tanto tempo, que você nem imagina, que você vê que é o caminho de Santiago e as coisas todas que ela acontecem, né? Então, ali ele é consolado pela mãe, né? E pela mãe peregrina, né? Ele é consolado. E, de fato, isso vem acontecer, né? Depois de tantos anos, né? Mas não é, então aí fica uma lição, né? Para a gente ter a paciência, né? Para a gente ter a esperança, né? Então, Santiago, ele acreditou nisso aí, mas ele quis contar para os conterrâneos dele lá na Palestina que ele tinha visto essa visão, que ele tinha, né? Não tinha falado sobre isso, né? Ele teve essa visão de Nossa Senhora falando que lá ia ser um grande lugar de muita peregrinação, né? Também tenho aqui, ó, isso aqui foi quando eu fiz em Assis, aí depois eu fui para Assis, fiz caminho de São Francisco de Assis na Itália também. Que legal. Esse aqui é Assisiana, chama, né? Aí vai, tem diversos aqui, né? Tem outras coisas. E isso aqui também eu queria te mostrar. Isso aqui é o passaporte do peregrino. Esse é o meu primeiro passaporte. Você vê que ele está desbotado, está sumindo os carimbos do meu passaporte. Você entendeu? Esse aqui. Não sei por que razão eles estão sumindo. Mas eu fotografei eles quando estavam desbotando, né? Então, todas as vezes que eu vou, a gente pega um passaporte desse e vai carimbando nos lugares onde você tem o pernoite, né? Porque tudo isso é controlado, né? Então, quer ver um na mão? Sim, você vê. Tudo isso é controlado. Para você estar peregrinando, a gente já sai daqui do Brasil com o passaporte. Você sai, tem a associação, né? Sim. Aqui em São Paulo nós temos a associação. A gente já sai dali e já sai registrado. O primeiro carimbo que tem é um carimbo brasileiro. Aí tem o número do meu passaporte, os meus dados todos aqui. E aí depois vai carimbando os outros, né? E aí a hora que você chega lá em Santiago, eles vão ver quantos dias, quantos foram os lugares que você passou, né? Então, esse está bem cheio, né?
Às vezes tem dia que a gente está inspirado, você todo lugar que você para tomar um café, você carimba. Olha que Esse legal. esse Esse tá- daí, é. esse E daí faltou no espaço. material tem os mapas, tem informação, né? Só que Sensacional. hoje facilitou muito, porque tem os aplicativos, né? Ah, Então, as últimas vezes que eu fui, carrego o aplicativo no celular e eu abro ele tem uma bússola. Então, ele mostra, tem uma seta amarela dessa aqui que ele vai mostrando qual a direção que eu tenho que pegar. Então, quer dizer, hoje facilitou muito, né? é. Então, porque antes a gente às vezes se perdia, a hora que você via, Aham. você estava andando para uma outra direção, né? Apesar de estar bem sinalizado, né? Às vezes a gente se distrai, né? E por exemplo, se você quiser caminhar à noite hoje, com o aplicativo você consegue caminhar à noite. Entendi. No campo das estrelas. Aí você vai caminhar, se tiver uma noite bonita, com o aplicativo você consegue, porque aí você não depende das placas, das Sim, setas. é verdade. Você segue o satélite, né? E ele te manda na porta do albergue. Ele tem todos os endereços, todos os telefones, né? Então, quer dizer, o caminho que o senhor fazer, eu vou fazer o caminho de São Salvador. Você baixa o aplicativo do caminho de São Salvador. Ou vou fazer o caminho português. Baixa o caminho português, né? E assim por diante, em inglês. Então, isso facilitou muito a vida hoje, né? Então, mas é isso. Que legal, Não, hein? sensacional. Quando a gente for, eu quero ver quem vai ter mais carimbo, viu? Eu vi ali que tem uns lugares de vinho, viu, Kaique? Então nesse daí, você vai ver que o meu só vai ter esse carimbo, Pois é, então. você quase não gosta. Tem uma cidade que chama Irache, no caminho francês, que quando você passa na frente de uma bodega, né? Fabrica vinho, Aham. lá tem duas torneiras assim. Uma para você encher de água o seu cantil, a outra para você tomar o vinho. Não. Aí, é esse aí. Se ele tivesse falado isso desde o começo... Já tinha ido, né? E é Senhora, tradição. Isso aí já há muitos anos que é assim, desse jeito, né? Sim. É uma tradição. Que bacana. É uma tradição. É dessa tradição, é dessa tradição que Ele a quer gente fazer a gosta. de 5 quilômetros, de 5 dias e tomando vinho. Incrível. Kaique, mas voltando a falar o que ele estava mostrando pra gente, quanta história ele tem aí, né? Muita. Nossa, aí tu falou, e desperta uma coisa na Não, gente, curiosidade né? total pra ver, curiosidade total pra sentir isso daí. Pra viver isso, né? E ele quase também não gosta de foto, ó. Aonde será que ele aprendeu, né? Alguém indicou pra ele. Mas eu levo uma maquinazinha pequenininha assim quando faço o caminho. Agora estou levando só o celular. Porque o meu tempo de fotógrafo Já passou. Já foi, né? Agora eu sou peregrino. É isso aí. Que bonito. Então eu pego o celular, é tão fácil, né? verdade. Isso facilitou muito a vida. Antes as pessoas tinham dificuldade de colocar o filme na máquina, né? Lembra? Era verdade. difícil. Você não pegou, acho que, o filme? Não, Kaique não, certeza. Não pegou. eu não. Mas era um problema colocar um filme na máquina. Às vezes né? tirava foto e não saia nenhuma, né? Então, mas aí hoje não saía, né? Você não sabe, queimou tudo. Hoje não tem mais esse problema. Hoje Então, o cara tira 10 fotos pra escolher uma, né? então é isso mesmo. Mas outra coisa interessante também é que como o caminho ele vem em cima de uma região que era uma região celta, né? Antigamente ali era muito. Então tem muito aquele negócio da gaita de fole, tem muito aquelas músicas típicas regionais, né? E aquilo foi se adaptando com o cristianismo, né? Então as festas, né, que eram festas pagãs, elas acabaram ficando festas católicas, né? Então isso existe muito no caminho. Isso é muito bonito, sabe? É muito gostoso você de repente estar passando por uma cidade que eles estão comemorando ali a data de algum festejo, assim, da folclore. Então, eu aproveitei muito, sabe, esse tipo de coisa. E tem um ritual, que é um ritual pagão, né, que chama queimada, né? Aham. E a queimada, ela é assim, é a maneira com que eles desenvolveram para fazer um licor. Então, põe o álcool lá numa vasilha, põe lá umas frutas, e as pessoas vão lá com uma concha e mexe aquilo, despeja aquele fogo queimando assim, né? E para queimar os maus pensamentos, queimar as más atitudes, queimar ali é uma maneira de jogar fora aquilo que está atrapalhando a vida, né? Sim. E numa cidade que nós passamos que chamava Carrión de los Condes, terminou a missa,
porque a gente vai na missa quase todo dia no caminho, né? Que termina sempre, ou você está num albergue que é do lado da igreja, ou é na igreja, ou é próximo, né? Assim, está na região. Então nós fomos lá na igreja e o padre termina a missa, a gente leva esse documento para ele carimbar, né? Aí ele vai carimbar, é o nome da igreja aqui e tal. Carimba aqui. Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer uma queimada aqui, né? Eu falei, queimada é pagão, né? Mas era diferente. Então ele já adaptou nós estávamos na sacristia, nós estávamos acho que uns 30 pessoas, assim, grande a sacristia, né? Aí ele pegou um pratinho com fogo, colocou lá, acendeu o fogo, fez a oração e falou para a gente, falou mais ou menos aquilo que eu tinha ouvido na queimada, para a gente deixar ali as mágoas, deixar ali as coisas, os momentos de pessimismo, tudo, amanhã vai ser um outro dia e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, agora vamos rezar o Pai Nosso, né? Só que ali tinha japonês, tinha italiano, tinha espanhol, tinha todas aquelas pessoas. Aí eu comecei, Pai Nosso, só que eu estava do meu lado, ele não falou Pai Nosso, ele falou outra coisa, que era Pai Nosso também. E outro lá falou também. Então quer dizer, nós, naquele círculo, ali eu ouvi o que são essa voz que a pessoa fala que é uma coisa que não é, que a gente não entende. Se você prestasse atenção, você não ia entender a palavra, mas você sabia o que estava rezando. Porque eu sabia que era Pai Nosso que está no céu, né? E aí, toda a oração eu conhecia, né? Mas não era isso que eu ouvia. Eu via eu falando, mas o que eles estavam falando, não. Eu falei assim, olha aqui, nós estamos falando em línguas aqui. Nós estamos falando em línguas. Então, eu tive essa experiência também no caminho que eu achei assim bem interessante. Eu falei assim, poxa, isso eu não esperava, né? É uma coisa que não esperava, né? É uma coisa que eu não contava com uma coisa dessa. E são coisas que você faz, você pensar e você falar, poxa, né? Nós somos muito parecidos, só que nós somos diferentes. Falamos diferente, mas somos parecidos, estamos falando a mesma oração, é a mesma, né? E aí eu vi que essa queimada nossa ali foi para esse propósito, né? Eu gostei muito do padre. Aí no dia seguinte, 7 horas da manhã, ele veio no quarto do nosso alojamento, tocou todo mundo do alojamento, falou, vai embora, já mandou todo mundo para fora. Ele catou uma mochila correndo, e ele já fechou a porta na escola lá. Ele não tolerou, não, era 7 horas ele fechou. Quer dizer, então eu falei, poxa, ele estava tão bonzinho ontem, né? Hoje... bonzinho só tem então, assim, não, mas é que é diferente, né? Todo dia, né? Todo dia, um monte de peregrinos, todo dia. É isso que eu ia falar, para você que estava lá, nossa, mas toda hora tem gente chegando. Toda hora tem gente chegando, então, assim, a gente acaba depois lembrando, né? Às vezes, quando eu me encontro com meus amigos, a gente lembra desses acontecimentos, a gente dá boas risadas, né? E o pé, então, cara, às vezes a gente se encontra em algum lugar assim, tá todo mundo embarreado com os pés, sabe? Então, tem até fotos aí, que se você quiser eu te mando as fotos dos pés, né? A gente tira as fotos dos pés todo embarreado. Aí você vai entrar no albergue, aquele pé tudo embarreado, você entende? Tá tudo limpinho lá dentro, você tem que deixar do lado de fora o seu sapato, porque não dá para você. Então, hoje, muitos albergues, do lado de fora tem uma prateleirinha que a pessoa chega ali e já entra descalço, não entra com o pé sujo lá dentro. Quer dizer, então isso está virando um hábito, né? E às vezes você consegue ver também em alguns albergues, algumas pessoas que chegam, porque o albergue é para o peregrino, não é para o turisgrino, né? Para o peregrino. E aí você percebe que às vezes chega assim uma senhorinha, o tênis está branquinho, está com um lencinho no pescoço, tá até passadinho assim, você fala assim, meu Deus, ela não está andando, ela veio de ônibus, né? Mas o que você vai fazer? Se tiver lugar, ela entra e dorme ali também, né? Quer dizer, então a gente consegue ver no caminho quem está caminhando e quem está passeando, né? Porque acabou se transformando num passeio turístico barato, né? Porque você vai comer, tem restaurantes que tem o prato para o peregrino, se você chegar lá com a vieira, com essas coisas, você tem um prato mais barato. Então, se a pessoa está fazendo um turismo, mas ela quer se fazer de peregrino, ela vai até aproveitar. Então, isso também existe. Em todos os lugares a gente vai encontrar com esse tipo de coisa, tem que ter paciência, porque isso, o ser humano ele é assim, né? Então, tem muitos albergues também que você não tem um preço para você dormir. É livre, você pode fazer a oferta que você quiser. E o dinheiro fica lá, e está escrito, se você precisar, pode pegar. Você entende? Então, quer dizer, quem mantém aqueles albergues são fraternidades, assim, são irmandades, né, que mantêm aquele local de peregrinação, né?
Nós fizemos uma vez uma refeição com meu amigo, mais ele do que eu só descasquei as cebolas e os alhos e piquei os tomates, mas cozinhamos para 40, porque lá também era comunitário. Você podia, quem que soubesse cozinhar, podia fazer o jantar. Ninguém sabia, eu tinha um amigo esse que ficou doente, a gente sempre está junto, ele fez o jantar lá para 40 pessoas. Nós fizemos arroz, feijão, ovo frito e linguiça. E o pessoal teve gente que até beijou ele lá, porque você tá com fome, né? É o que a gente tava com vontade de comer. A gente não fazia tempo que não comia feijão, só que o feijão era doce, né? A gente teve que lavar o feijão, dar uma temperada nele e dar uma. Verdade, Era feijão umas doce. favas, era um feijão maior, né? É o que a gente pediu, eles arrumaram, né? Mas, na verdade, não fui eu que cozinhei. Eu só descasquei um pouco da cebola, eu não sei cozinhar, né? Mas a gente fez. Então, quando você faz a própria refeição, o caminho ele se torna bem em conta, né? Porque o que é mais caro é você ter que pagar um restaurante. E quando não tem esse prato peregrino, Sim. então a comida fica um pouco mais cara. Mas não se gasta muito no caminho, não, sabe? É uma coisa que 50 euros por dia, mais ou menos, você vai gastar. Você entende? Mas não é uma coisa, você está na Europa, é mais caro as coisas lá, né? Sim. Mas você consegue gastar menos. Você consegue gastar menos. Você consegue gastar 10 euros, 10 a 12, 13 euros num albergue para dormir, para tomar um banho, lavar sua roupa. E uma refeição, 10 euros. Uma refeição, 11 euros. Então você vai gastar menos, não vai gastar 50. Você pode gastar menos, porque depois você pode comprar uma fruta, pode comprar um pão, né? É baratinho, né? Sim. Então você gasta menos. Mas normalmente a gente calcula assim uns 50 euros por dia, dá para você. Porque um dia é mais, um dia é menos, né? É mais ou menos isso. Bom, Olha do jeito que você come, Kaique, eu acho que os 50 euros não vai dar. Você já vai subir por uns 150 euros aqui. Fácil. Faz jejum, É, você já vai andar mais fazendo. rápido. É. Só que você sabe, Emerson, eu tava pensando aqui. Se um dia eu for nesse albergue que tem que cozinhar, meu Deus do céu, os peregrinos lá vão estar muito bem. Por quê? Porque eu cozinho muito. Ai, 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 ai. Nossa, vão estar. O Olha, miojo você faz muito bem, né? vou até mudar de assunto aqui. Pois é. Emerson, se um dia o Fabiano e eu quisermos fazer o caminho de Santiago de Compostela, qual rota você nos recomendaria para nós que vamos a primeira vez? Então, eu percebi o seguinte, que se você fizer o caminho português, saindo do Porto, Uhum. você vai gostar muito e você vai querer fazer o caminho francês, com certeza, depois, pela segunda vez. Tá. Né? Porque o caminho francês, você pode começar o caminho francês também, não precisa começar na França. Você pode começar onde você quiser. O que vale são os últimos 100 quilômetros. Então, você pode pegar em Lyon, por exemplo. Eu quero começar em Lyon. Vai andar pra caramba. Só que você não vai andar 700 quilômetros. Você vai andar menos. Meu Deus. Então, você pode começar. O problema do francês é que depende da época do ano, tem muita gente. Então, se você começar a fazer um caminho se você tiver a felicidade de encontrar o caminho com bastante gente, você vai ter um pouquinho de dificuldade. O pessoal faz muito barulho, né? Uhum. Tem a questão Muita- de albergue também, às que vai vezes ser mais albergue, difícil, é mais né? difícil. Então, quer dizer, por isso eu falo assim, o outro que você poderia fazer também é o caminho mozárabe, que eu desisti dele, mas eu estava lá em Almeria. Mas eu já fiz o mozárabe lá de cima, já mais próximo de Santiago. Uhum. Lá ele chama-se Sanabres ou mozárabe. É muito bonito, sabe? É bem sinalizado também, tem pouca gente. Sabe? Então, assim, o português, eu acho que é gostoso, porque já fala português, né? Quando você entrar na Espanha, você vai estar na Galícia, o galego ele fala muito parecido com o português também, você vai se entender muito bem. E é uma coisa que você se sente muito em casa, né? Mas não tem aquele impacto, né? Porque quando eu fui fazer o caminho francês, nós começamos na França e depois a gente estava na Navarra. A Navarra ali é um país basco, né? E eles são sérios, sabe? Então eu fiquei meio com medo dos espanhóis. Falei, esses caras são tudo meio esquisito, né? Porque era uma cara fechada, era uma coisa. Eu não me senti muito à vontade no começo. Depois eu vi que era o jeito deles, né? Então, assim, às vezes eu perguntava alguma coisa para alguém, ele falava assim para mim, não compreendo, você entende? Ele não queria saber, virava as costas e não me... Ele falava, cara, né, o que eu faço agora, né? Para onde eu vou, né? O que eu faço? Então, assim, tinha que ter paciência, né?
Às vezes eu ia lá e pedia de novo, o cara queria ficar com dó de mim, ele me respondia, mas no primeiro momento ele não queria muito. Assim, já no Portugal não tem isso. Portugal você pergunta alguma coisa, ele já vai querer saber quem você é, de onde que você veio. O português ele conversa, sabe? Então assim a gente se sente muito. Eu, pelo menos, para mim, eu senti muito bem. E o caminho português você pode ter duas opções. Você vai pela praia ou você vai pelo central. Eu já fiz os dois. Eu já fui pela praia e já fui pelo centro. Pela praia é muito bonito, mas você vai ver praia, vai ver praia, vai ver praia. Chega uma hora que enjoa de ver praia. Você entende? Então, é assim, vai depender se você gosta, né? Né? Aqui, quando eu fiz o caminho de Anchieta, aqui no Brasil, também é pela praia. Você entende? Então, você só vai andar na praia. É bonito tudo. Uma praia é mais bonita do que a outra. Aqui no Brasil é mais bonito do que lá em Portugal, né? As águas lá, as praias são frias, água gelada, sabe? Então, aqui não, né? Mas enjoa também. Chega uma hora você quer ver outras coisas. E o caminho central ele é mais legal, eu acho, do que o da costa, que eles chamam, né? E quando você entra na Espanha, você atravessa pelo rio Minho, né? Tem uma cidade chamada Valença do Minho. Você cruza o rio Minho, um rio grande. No meio da ponte está a divisa de Portugal com a Espanha, está marcada. É uma ponte feita pela equipe do Eiffel, né, que fez a Torre Eiffel. Eles é que fizeram aquela ponte toda de ferro, antiga, bonito. Isso está muito bonito, é maravilhoso. Dá para você assim, gostar muito, sabe, da paisagem e tudo mais, né? E fácil de fazer. 10, 12 dias você faz ele brincando, saindo do porto. Saindo do porto. 10, 12 dias andando. Fácil, cara. Tem uma serra que chama Laburja lá, que a turma diz que é difícil subir, porque sobe muito. Eu subi e nem percebi. Eu subi, a turma fala, não, que a Laburja é difícil, né? Laburja, pra mim, passei, nem percebi. Como que chama? Lá vou eu. O quê? Como que chama aquela subida lá que a gente fez de Pirapora? Não lembro. Tá. A última subida lá que todo mundo falava Morro daquela da Canjica, parece que... Morro da Canjiquinha. Esse Mas isso aí, né, lá é muito mais. Canjiquinha. Nossa. Você está andando assim, você avista longe. A gente avista longe aquelas montanhas. No fim do dia você passou todas aquelas montanhas. Você E já nem tá se lá deu longe, conta, né? Porque você vai devagar. É isso que eu ia falar, Kaique. devagar. A diferença é essa. A gente vai aqui querendo chegar. Eles não vão apreciando. Vão querendo aproveitar o caminho. De repente você fala assim, nossa, olha onde nós já estamos atrás daquela última montanha. Acabaram as montanhas, aqui nós passamos todas. Né? Então, muito bom. Mas a sua pergunta qual foi? O caminho mais fácil. Mas você acha que você vai? Eu vou. Vai, cara. Não, você vai. falou a frase errada. Você acha que você vai? Eu acho que nós vamos. Isso aqui é uma pluralidade. Você já está me incluindo. Vai você, João e eu. Olha lá, João. E o Emerson tá vendo, também vai junto. O Emerson vai ser o guia, senão não tem o graça. O Emerson tem que ir junto. Se ele não for, nós tá perdido lá, né? O Emerson vai junto. O que você acha, Emerson? Eu acho que é legal. Olá, eu queria voltar para aquele caminho mozárabe, naquele trecho que eu estive. Lá tem Qual uma coisa que você desistiu? que eu desisti. Certo. Lá nós vimos de longe. O lugar é tão assim diferente que muitos filmes, muitas películas de Hollywood são feitos ali. Você entende? Com atores famosos, inclusive. E porque é aquela cena de deserto, como você vê nos filmes de Bang Bang, principalmente, é ali, você entende? Então, quer dizer, tem muitos filmes que foram, mais de 100 películas foram rodadas nessa região. Sim. E eu vi de longe as cidades cinematográficas. Eu queria ir até lá, você entende? Mas não deu, você entende? Infelizmente não deu. Então, eu tenho vontade do próximo caminho que eu for fazer, ir para lá, fazer 1 dia ou 2 dias naquele trecho, mas assim, ir no inverno, no verão. E porque o que acontece é o seguinte, o cara queria para levar a minha mochila 30 euros, você entende? Então não dava para mim ficar pagando, senão eu ia gastar meu dinheiro todo na bagagem ali, né? Sim. E eu tinha que carregar minha mochila, e eu não aguentava, eu não levei tanto dinheiro assim para poder o cara levar a minha mochila durante 10 dias, ia gastar muito com isso aí, né? Mas 30 euros, só uma pergunta. O dia? Para cada mochila. Nós estávamos em 4, ia ser, cada mochila queria 30. 120 euros por dia. Porque era um lugar com um grau de dificuldade grande, porque normalmente com 5 euros ele te leva a sua mochila, mas esse lugar não. Quer dizer, então eu falei assim, então o que a gente tem que fazer? 2 dias ali, com aquela mochilinha pequenininha, 2 garrafas d'água
E se tiver ameaçando chuva, uma capa de chuva. Só isso. A roupa é a roupa que você está aqui. Vou dormir com ela, vou fazer esses 2 dias. E depois eu vou lá para frente, pego um ônibus, um trem, alguma coisa, eu vou lá para frente fazer os últimos 600 quilômetros, os últimos 500 quilômetros, que já está muito bom, você entendeu? Não preciso andar tudo nesse tempo no deserto. Mas ali eu vi que tem uma coisa interessante, sabe? Que é a paisagem, parecia que era uma coisa lunar, assim, que você via, Sim. parecia que tinha umas crateras, você tinha... Quer dizer, quando nós desistimos, nós pegamos um táxi, né? Que ele foi levar a gente até a cidade para ir no hospital, né? Sim. Que meu amigo estava passando mal. E aí nós chegamos nessa cidade com um táxi, né? Chegamos lá, almoçamos, e aí eu fui descansar, ele foi para o médico, né? E ele teve um problema de circulação, né? E aí isso podia ter acontecido com qualquer um, né? Sim. Agora, só para você ter uma ideia, eu tenho 3 hérnias de disco. Eu tenho a L4, L3, L4, L5 que está comprometida. Os meus pés já estão bastante assim amortecidos por causa da pressão nessas vértebras, né? E eu tenho caminhado com a mochila, tenho feito essas longas, não sinto nada na minha coluna. Então, assim, estou até meio barrigudo, né? Mas eu não consegui emagrecer 1 quilo, você entende? É. Não emagrece, não mexe com a gente nessa parte. Não é, porque não é aeróbico um exercício Sim. que está ali assim, né? Aham. Não estou malhando e tal. Você está andando, né? Estou andando. Então, e toda vez que eu vou, eu volto muito bem quando eu volto, né? Mas, assim, não tenho problemas por causa dessas minhas dores aqui, né? Por exemplo, eu fico muito dolorido quando eu estou limpando o jardim lá da minha casa, que eu fico abaixado lá, e me dá dor, né? Mas quando eu estou caminhando, não me dá nada, você entende? Então, eu acho que, Entendi. assim, tem alguma coisa a mais que eu tenho que ver no caminho, por isso que eu não acho desisti que ainda, né? Então, tem que andar mais um pouco. Sim. Que incrível, Não, hein? Olha demais, só, tem demais. conversa aqui pra, Não, tem olha, que colocar episódio 2, 3 nossa, aí. sem dúvidas, viu? Mas eu já combinei com o Emerson, a gente vai marcar uma noite do vinho, com vinho, pra ele poder contar o restante das Não, eu tenho histórias, ó lá. algumas apresentações que eu faço sobre o Caminho de Santiago, se algum de vocês tiver interesse, Com mas isso é certeza. para pequenos grupos, né? Isso Claro, eu já fiz. claro. Se tiver gente interessada em ir também, a gente pode montar uma apresentação especial sobre aquele tema, né? Que legal. E Podemos sobre a rota, né? treinar junto também, Sim, você entende? sim. Vamos aí, aqui na Terra Nova é muito bom para caminhar, muito bom É. para caminhar. A gente pega, às vezes sai da minha casa ali da Terra Nova, nós vamos até o Japiapé, almoça lá e volta, você entende? Tudo bem, vou chegar às 4 horas da tarde na minha casa, né? Aham. É. Entende? Mas é uma boa, se não me engano, dá 27 quilômetros fazer esse Sim. trecho aí, né? Então isso a gente já fez muitas vezes, É. mas tem trechos menores de 10 quilômetros, de 6 quilômetros, né? Que aí a gente pode caminhar sempre junto. É. A gente orienta, porque você vai andar num lugar muito parecido com o Caminho de Santiago. Esse Sim. pedacinho da Terra Nova aqui é muito parecido. Que tem aqui da comunidade Bom Jesus até Cajamar Aham. ali, né? Sim. É muito legal ali, sabe? É lógico que não pode ser um dia de muito calor, que senão tem muita poeira aí, é sufoco, né? O Kaique, ele fala em 500 quilômetros, a gente vai ali e anda só 500 É, quilômetros. então, É daqui em Belo Horizonte, meu amigo. viu? Você já imaginou isso, rapaz? Não, mas já Não, tava aqui pensando. Mas então vamos falar menos, fala 300 só, tá bom? Viu? 300 é menos. Não, mas daí ele falou 300 tudo é 10 isso. dias. Eu só tô pensando. A gente vai Deu em 40, Pirapora. Em Pirapora. Nossa, falta muito. Falta muito. Faltava 2 quilômetros. Não tava aguentando. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Se você ficar pensando muito, você... É isso, Aham. é isso. Aí você para e faz que nem eu fiz nos primeiros dias que eu estava no Caminho de Santiago, lá em 2006. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas o que eu estou fazendo? Mas o que eu fiz para merecer isso, né? Porque você fica nessa angústia. Isso aí é Sim, normal. é. Isso é normal. Só que vai passando. Tem um amigo que está chegando agora. Ele fez o caminho, né, do francês. Ele está chegando agora. Está chegando, acho que ou chegou ontem ou está chegando hoje. E os primeiros dias, ele mostrando as fotos e tal, não sei o quê. No segundo, terceiro dia, o cara já está lá assim, só tem subida aqui, só sobe, só sobe. Quer dizer, tem um período que você vai se adaptar realmente, né? Aham. Depois a pessoa está vibrando ali, porque começa a ver outro lado, né? Sim. Você começa a ver quem você é, né? A sua conexão com toda aquela natureza, né? Com tudo aquilo que está em volta. E aí você vê que Deus
ele permite, né? Ele permite que você... Porque que a gente trabalha feito louco, a gente corre atrás de tanta coisa. Aí quando você volta para casa depois de uma jornada dessa, você passou lá, vamos supor que seja 20 dias, né? Aí você chega em casa, você guarda lá sua mala, suas coisas, você vai tomar um banho, aí você vai abrir o guarda-roupa. Você não sabe que roupa você vai pôr. Você não sabe o que você vai usar, porque você tem tanta opção, e no lá caminho só você tem- não tem opção. Exato. Aí você fica uns dias assim, vai passar um período que você vai ficar com dó de usar as suas... Não é dó, você vai achar que você não precisa daquilo lá, Aham. sabe? Então, quer dizer, no caminho, o peso extra, ele te atrapalha. Né? Então, quanto menos você levar, você caminha mais. Né? Você chega mais rápido, você sofre, né? O peso no caminho. Então a gente vê, às vezes você para assim num albergue, tinha um albergue que nós fomos lá, tinha assim, graxa de sapato, escova de sapato, gravata. Tinha cada coisa, Vai peruca, deixando, tinha uma vai peruca, a deixando. pessoa largou uma peruca. É coisa que a turma vai deixando, né? Aham. E assim, um sapato, de repente o cara leva um sapato. Você não vai andar de sapato, você vai andar de tênis ou uma bota de longa caminhada. Sapato você não vai usar, né? Uma roupa social, você entende? Uma coisa. Eu mesmo já larguei, você entende? Uma vez eu larguei. Eu levei, uma amiga, ela fez com muito carinho, ela fez uma dessas polainas, né? Que era para mim pôr em cima para proteger a calça, né? Aham. Porque se chovesse, e não ia molhar a parte de baixo da calça, era um material impermeável. Eu carreguei aquilo acho que uma semana, né? Depois eu não aguentava mais com a minha mochila. Aí eu peguei tudo aliviar. que eu tinha lá dentro, eu encostei tudo numa pedra, assim, perto de um lugar que tinha uma cidadezinha. Falei, alguém vai pegar, que tá bom, né? E deixei aquelas coisas lá e fui embora. Fiquei com dó de deixar, porque ela fez com carinho, tudo, né? Mas eu não aguentava carregar mais aquilo. Eu falei, eu preciso achar alguma coisa aqui. Eu acabei deixando no caminho, porque eu falei assim, ela não viu, talvez ela vai ouvir aqui. Ela Vai lembrar. eu larguei, disso. porque eu não aguentava carregar, você entende? Assim, não adianta, porque não choveu tanto assim para a gente usar Tem que uma usar. proteção dessa, Sim. né? E depois se chover, você vai molhar, você entende? Se chover, vai molhar, não tem como você evitar, né? Sem dúvida. E Emerson, nossa, tanta coisa assim, a gente queria ir conversando por horas ainda, né? Maravilhoso. E eu já tô imaginando o caminho. É incrível, Você né? vai. Conseguir cuco. enganar direitinho, assim. Até o cuco. Eu falei, mas... Até assim, eu fiquei imaginando o Cuco assim também. Depois. E Emerson, pra gente ir pros finalmente do podcast, que mensagem você deixaria para quem está pensando ou sentindo esse anseio de fazer o caminho de Santiago? Isso é muito difícil, porque como é o caminho de cada um, né? Uhum. O que valeu para mim, pode ser que não tenha nenhum, não seja, não é uma coisa assim genérica, não é uma coisa que muito de cada um, é muito pessoal, né? Mas eu posso falar assim alguma coisa, assim, para a pessoa tem que estar bem preparado, né? Não vai fazer uma loucura. Mas o caminho, ele tanto a pessoa pode ser um jovem, como eu já vi, assim, crianças, né, fazendo o caminho, como eu já vi pessoas bem mais velhas do que eu. Eu tenho um amigo meu que agora fez o caminho Via de la Plata, tem 75 anos, você entende? Ele fez sozinho. Ele me convidou, você não quer ir comigo? Eu estou indo sozinho. Eu falei, poxa, não vai dar para ir agora, né? Eu vou mais para frente. Aí ele foi, eu vi as fotos dele. Aí ele falou para mim que tinha uma parte lá que também estava ruim, que ele pegou um ônibus e foi lá para frente, porque às vezes, depende do lugar que você está, não tem recurso, né? Sim. Mas assim, não tem uma idade. As pessoas falam assim, mas eu não aguento. Se você estiver lá no caminho de Santiago, você não aguentar fazer o caminho andando, você pega um ônibus. A gente não vai para Aparecida do Norte, não vai de ônibus. Você anda um pedaço de ônibus, você anda um pedaço a pé, anda um pedaço de táxi, mas se tem vontade, se alguma coisa tocar, porque se o caminho te chamar, você vai, você entende? Se tiver a pessoa que está ouvindo a gente falar sobre esse tema, porque eu que não queria ir, fui, você entende? Então, assim, se você for chamado pelo caminho de Santiago, por alguma razão, você vai. Sim. Chegando lá, você não pode querer se matar, fazer as coisas, porque tem pessoas que morrem no caminho, você entende? Já vi, tem casos de peregrinos que
que já perderam a vida ali, você entende? O cara quer se superar, não é para você se superar, você entende? Não é para você, lógico que você vai se superar. Só o fato de você ir até lá já é uma superação. Agora, você não precisa fazer um esforço sobrenatural, né? Porque eu penso assim hoje. Houve época que eu falava assim, não, peregrino tem que levar a mochila, peregrino tem que fazer tudo a pé, peregrino tem que fazer tudo. Você vai fazer o que você aguentar fazer, não precisa ser o exemplo para ninguém, porque eu, no primeiro caminho que eu fiz, eu não fui um bom exemplo, você entende? E o caminho foi bom para mim, você entende? E depois eu tive outras oportunidades e eu gostei muito, né? Mas é assim, o que a gente pode falar para eles? Se preparar, né? Roupa tem que ser mais ou menos adequada. Não precisa ser de moda. A minha mochila é uma mochila brasileira. Mas tem gente que usa essas mochilas que custa R$ 2.000. Entendeu? O cara quer usar a grife lá, tudo. Né? A minha é uma dessas trilhas e rumos que vai muito bem para mim. Eu não vou lá para mostrar nada que eu não preciso mostrar para ninguém. Eu só quero cumprir as etapas, chegar lá, né? Ver, visitar os lugares, né? E fazer parte dessa história. E como eu falei que tem muitos lugares que tem pouca gente morando hoje, o caminho de Santiago ele precisa que nós, católicos, estejamos andando lá. Porque senão aquele povo que foi expulso, eles voltam para lá. Então, assim, é um caminho realmente cristão, né? E ele é cristão e ele é meio ecumênico. A pessoa não precisa ser católico, apostólico, romano para fazer o caminho. Ele só precisa ser cristão, porque é um caminho do cristão, né? Que quando ele surgiu, quando Santiago andou lá, era a igreja primitiva, né? Então, quer dizer, ele está aberto para todo tipo de cristão, né? É lógico que depois que ele andar lá uma semana, ele vira católico, né? Isso não tenha dúvida, porque ele vai ver a história da igreja católica, né, que trouxe, e vai ver que ele nunca tinha visto, ele não sabia, né? Ele não vai ver isso, né? Mas ele é um caminho cristão, você entende? A história nossa, boa parte dela está ali, tem riquezas assim, como é que chama isso? Eu esqueci a palavra agora, esqueci a palavra. São aquelas, esqueci, agora não consigo falar. Mas eu acho que assim, a pessoa só se preparar bem, compra as roupas adequadas, não precisa ser de top de linha não, mas tem que ser as roupas adequadas, os calçados adequados, né? A Decathlon aí tem tudo que você precisa. E agora não dá para usar um tênis desse que a gente faz a caminhadinha aqui na calçada, porque você vai pisar na pedra, vai pisar no barro, vai pisar em barranco, subida, descida, aquilo a fadiga vai abrir todo ele depois de uns dias, né? Tem que ser de longa caminhada sempre, né? E vai com Deus e que Santiago abençoe, né? E ele com certeza vai estar ali junto, do seu lado. Amém. Com certeza. Olha só que conversa boa, hein? Não, que bate-papo. Igual você falou, podia ficar horas e horas aqui, né? Com certeza. Com certeza. Emerson, olha, não tenho nem palavras para agradecer, viu? Eu que agradeço. Foi incrível. Eu que agradeço. Na confraria de Santiago, eu tenho obrigação de falar sobre o caminho de Santiago. Sim. Então, quer dizer, se alguém quiser que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, aonde for, eu vou ter imenso prazer em fazer isso. E isso não tem, assim, é uma coisa que eu vou dedicar a Santiago, você entende? Faz parte da minha missão como peregrino, né, hoje. Muito bem. Que incrível, viu? Você viu que a gente ganhou um... Eu vi, tava aqui a falar isso agora, agradecer o Emerson, olha que incrível, viu? Quem faz isso é aqui de Jundiaí, um artesão, chama Álvaro, um peregrino que já caminhei com ele já algumas vezes. Sim. Que legal, viu? Obrigado, viu? Nada. Que eu tenho certeza Ele me deixou isso daí e agora eu achei que seria uma boa oportunidade. É o símbolo do caminho, né? Você vê que me senti honrado com isso aqui. Muito obrigado, viu? Tá bom. Obrigado, Emerson, pelo presente. Olha, foi muito especial. Aqui tem um significado para você e vai ter um para nós agora, né? Com certeza. Sem dúvidas, viu? Então, Emerson, olha, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela conversa, pelo bate-papo, a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Hoje que foi um dia meio atípico aqui no podcast, né? Mas, de verdade, muito obrigado. A gente agradece sua presença, paciência
E olha, de verdade, foi um presente de Deus hoje você estar aqui, despertar tudo isso na gente. É. Tenho certeza que o pessoal que também tá ouvindo, assistindo, vai ficar bem curioso, né, Fá? Vai ficar, porque ele começou falando que não tinha um significado para ele. E que olha ele é só tudo E isso. olha o que ele tem hoje para dizer. Exatamente. E eu até lembrei a palavra que eu tinha esquecido, é relíquia. As relíquias, né, da igreja primitiva, elas estão ali no caminho. Sim. Principalmente em Oviedo. Em Oviedo tem coisas que quando Santiago estava muito próximo dos mouros, então eles transferiram lá para cima, que era mais longe, porque Santiago foi invadido pelos mouros, eles pegaram os sinos da catedral e levaram para baixo, né, os muros, né? Então naquele período muitas das relíquias foram lá para cima e depois voltaram para baixo. Que incrível, viu? Olha, A palavra às vezes me foge, a palavra, desculpem, a memória já não está funcionando muito bem. mas gente, então, é isso, foi um episódio incrível, hein? Incrível. Incrível, Maravilhoso. de verdade. Emerson, então, muito obrigado. Espero que também tenha gostado, que para nós foi incrível. A gente vai combinar para caminhar primeiro no Terra Nova e depois, quem sabe, a gente vai... Quem sabe, né? Vai que, Multiplica né? por 500 depois. É só começar, vai sozinho. Então, só começar, né? Vamos. Viu, Sofá? Isso aí. A gente vai fazer primeiro Terra Nova. Vamos. João, Fá e eu. A gente chama o Emerson, a gente vai dar uma caminhadinha junto no Terra Nova primeiro. Vamos. Tá bom? Gente, então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio de hoje. Agradecer aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, a Pedacinho do Céu, Padaria Biporã, a Clamar Conservas, a Jo Resende, o FA, FR Engenharia, GWS Manutenções. Pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Fá, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez e é como eu falo sempre, é sempre uma palavra de Deus para nós, né? Com certeza. Sem Obrigado dúvida. você pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Equipe de hoje, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Jura, João, minha tia. Emerson, novamente, muito obrigado. Que Deus possa abençoar muito você ainda, sua família e seus caminhos. E logo, logo vai ter mais um aí, né? Pra conta. O nono caminho, né? Vai ter. Com certeza. Vai ter. Isso aí. Então, gente, muito obrigado e até o próximo Santo Cast. Tchau, gente!